Olá, seja bem-vindo à aula 6 da disciplina Bases Físicas para Engenharia. Vamos ver o que é que nós vamos discutir na aula de hoje. Bem, nós vamos estudar o conceito de densidade, definir o conceito de pressão, conhecer e compreender o teorema de Stevin, conhecer e compreender o experimento de Torricelli, e que está associado à pressão atmosférica, estudar o teorema de Pascal e sua aplicação mais imediata na prensa hidráulica, e estudar o teorema de Arquimedes e o conceito de empuxo. Então, vamos adiante. Qual o objetivo da estática dos fluidos? A estática dos fluidos é a parte da mecânica que tem por objetivo estudar os fluidos em equilíbrio. Eles são classificados, o que são classificados fluidos? De forma indistinta, os líquidos e os gases. O primeiro conceito que nós vamos ver é o de massa específica. Para uma certa substância pura, de massa M e volume V, qual é o conceito de massa específica? A massa específica vai ser dada pela razão entre a massa da substância e o volume dessa substância. As condições é de manutenção de pressão e temperatura constantes. No sistema internacional, qual é a unidade que nós vamos utilizar? Bom, como é a razão entre a massa e o volume, qual é a unidade que nós já conhecemos de massa no sistema internacional? Quilograma. E para unidade de volume, metro cúbico. Então, a unidade no sistema internacional para massa específica será quilograma por metro cúbico. Aqui você tem uma tabela onde estão listados alguns valores de massa específica para algumas substâncias. Por exemplo, algumas substâncias sólidos, alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico, ferro, 7,9 gramas por centímetro cúbico, chumbo, 11,3 gramas por centímetro cúbico, e alguns líquidos, né? Álcool, 0,79, mercúrio, 13,6 gramas por centímetro cúbico e água, 1 grama por centímetro cúbico. Alguns valores para que você possa comparar as massas específicas. E o que nós definimos como sendo densidade? A densidade de um corpo é a razão entre sua massa e o seu volume. Se o corpo for maciço, e essa é a condição, né? Está aqui, ó, massa por volume, né? Se o corpo for maciço e homogêneo, a densidade coincide com a massa específica do material que o constitui. Então, quando você tem um corpo nessas condições, maciço e homogêneo, a densidade equivale à massa específica do material que compõe esse corpo. Um exemplo. Se você considerar uma esfera maciça e homogênea de alumínio que possui massa específica, como nós vimos na tabela anterior, né, 2,7 gramas por centímetro cúbico, ele terá uma densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico, uma esfera maciça e homogênea. Se a esfera de alumínio for oca, sua densidade será menor do que 2,7 gramas por centímetro cúbico, logo menor que a massa específica do alumínio. Um outro exemplo, o caso de um navio que é basicamente constituído em aço. Como o material apresenta elevada densidade, se você jogar, né, um pedaço de aço dentro d'água, ele vai afundar rapidamente. No entanto, você observa que o navio ele flutua. E por que ele flutua? Porque se você observar o navio, ele é constituído por várias descontinuidades de partes ocas internas, né? E fazendo com que ele apresente uma densidade menor do que a da água, fazendo com que ele flutue em relação a ela. Qual é o conceito de pressão? Tá? A pressão exercida sobre uma superfície feita por uma força F
é a razão entre o módulo da componente vertical, ou seja, normal, do vetor F, em relação à superfície, que tem uma correspondente área, vamos supor, S. Tá? Então, nós podemos observar aqui na figura, né, a superfície S aqui, e sobre essa superfície está sendo aplicada uma força F. Essa força F está fazendo um ângulo θ com essa superfície. O conceito de pressão, ele está associado à razão entre a componente normal da força e a área. Tá? Então, portanto, ó, como você está trabalhando com a componente vertical da força dividido pela área, você tem como pressão como uma grandeza escalar. Observa bem, se você ficar com aquele conceito de a pressão é força sobre área, você pode se confundir porque força é uma grandeza vetorial e área é uma grandeza escalar. Então você pode ser levado a pensar que pressão seria uma grandeza vetorial, mas não é. Porque você não trabalha com a força, você trabalha com a componente normal dessa força, né? Que é o módulo aqui, ó, Fy, tá certo? Esse módulo aqui é uma grandeza escalar. E a área é uma grandeza escalar. Então, a razão entre duas grandezas escalares nos dá como resultado uma outra grandeza escalar. Então, pressão é grandeza escalar. Qual a unidade no sistema internacional? Bom, a unidade no sistema internacional, vamos lá, ó. Unidade para pressão. Vai ser a razão entre a unidade de força e a unidade de área. Nós já sabemos qual é a unidade de força no sistema internacional. É o Newton. Também conhecemos a unidade de área. A unidade de área, metro quadrado. Newton dividido por metro quadrado leva um nome chamado Pascal, que é representado por esse símbolo aqui. Tá? Existe uma unidade também que é usual, a atmosfera, né? Atmosfera, ou ATM, né? Atmosfera técnica métrica, né? Qual é o fator de conversão? Uma atmosfera, um ATM, 9,8 vezes 10 elevado a menos 4 newton por metro quadrado. Ou seja, aproximadamente 1 vezes 10 à quinta Pascal. Ao nível do mar, a pressão atmosférica é aproximadamente igual a uma atmosfera, ou 1 vezes 10 à quinta Pascal. Qual é a pressão exercida por uma coluna líquida? Então, vamos lá. Você está vendo aí essa figura? Observa que você tem um recipiente cilíndrico de base A, que contém um líquido homogêneo, como você está vendo aí na figura. Seja H, né? H, esse H aqui, né? A altura da coluna líquida que exerce uma pressão P sobre o fundo do recipiente. Então é possível imaginar uma coluna de simetria cilíndrica do próprio líquido de densidade D com peso P e área de base A. Então, essa é a nossa figura aqui, né? Temos essa coluna líquida, certo? Que está fazendo uma certa pressão aqui no fundo do nosso recipiente. Essa coluna tem uma altura H, ela tem um peso, né? E o líquido tem uma densidade D. O volume da coluna líquida é o produto entre a área e a altura. A densidade do líquido, né? Nós já vimos, a densidade é massa sobre volume. Então, a massa vai ser densidade vezes volume. Então, densidade vezes o volume, nós já sabemos, olha, já sabemos aqui quanto é que é o volume, né? O volume é área vezes altura. Está aqui, ó, área vezes altura. A força de contato que a coluna líquida exerce no fundo do recipiente é a normal. É uma força de contato que nós já estudamos quando falamos naquela parte de mecânica sobre forças notáveis. Estando a coluna líquida em equilíbrio, essa normal será numericamente igual ao seu peso, que também nós já vimos que é o produto entre a massa e a aceleração da gravidade. Então, o que nós podemos concluir? Que a pressão, cuja definição é a força dividido pela área,
Bom, vamos lá. A força é a normal, é a força de contato, né? Que é numericamente igual ao peso, né? Numericamente igual ao peso, dividido pela área. O que é o nosso peso? Massa vezes aceleração da gravidade, dividido pela área. Quem é a nossa massa? DAH vezes G. G está aqui, ó. Tá? Dividido pela área, né? Simplificamos aqui a área, ó, e ficamos com a pressão igual ao produto entre a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a altura da coluna, né? Observa que a pressão P independe da área e é diretamente proporcional à altura. Tá? Teorema de Stevin. O teorema de Stevin ele vai permitir calcular a diferença de pressão entre dois pontos MN, da nossa aqui, ó, da nossa figura, ponto M, ponto N, de um líquido que está em equilíbrio, conhecendo a altura, né? Ou seja, o desnível vertical entre eles, a distância na vertical entre esses dois pontos. Tá? Aqui você tem, ó, HN do ponto N, e o ΔH é o desnível, é justamente a diferença entre as alturas desses dois pontos. Tá? Então vamos lá. Como é que a gente vai calcular a pressão no ponto N? Ora, vai ser a densidade do líquido, a aceleração da gravidade G e a altura do ponto N. Quem vai ser a pressão no ponto M? Mesma coisa, mesma ideia, né? Densidade G, HM. Agora vamos fazer a diferença entre essas duas pressões. Se você fizer PN menos PM, vamos ficar com DGHN menos DGHM. Bom, como a densidade do líquido e a aceleração da gravidade são constantes, nós podemos colocar esses dois termos em evidência. Então está aqui. Colocamos DG em evidência. E multiplicamos pela diferença entre HM, HN e HM. Diferença entre as alturas entre os dois pontos, o ponto N e o ponto M. Né? Então, essa diferença de pressão vai ser DG delta H. Né? Lembrando aí, ó, o que é esse delta H? Olha lá, ó. O delta H, olha lá, era a diferença entre as alturas, HN e HM. E esse daqui é o chamado Teorema de Stevin, tá? Que você pode representar assim, né? Dessa forma, um pouco mais extensa, né? Ou você pegar a variação. A variação de pressão vai estar relacionada à variação de altura ou da distância entre os pontos na vertical. Se os pontos M e N pertencerem ao mesmo plano horizontal, bom, então vamos lá. Se eles pertencem ao mesmo plano horizontal, não há desnível entre eles, certo? Se o ponto M, né? Se o ponto M estiver aqui e o ponto N estiver aqui, né? E não houver desnível entre eles, né? A variação de altura é zero. Se a variação de altura é zero, a variação de pressão é zero. Ou seja, você pode garantir que a pressão no ponto M é igual à pressão no ponto N. Ou seja, não há diferença de pressão entre dois corpos imersos em um líquido homogêneo em equilíbrio que estejam no mesmo plano horizontal. Essa é a conclusão. Bom, como é que nós podemos representar isso graficamente? Fazer um gráfico da pressão em função da altura, tá? Pressão em função da altura. Tá aqui, ó, uma reta, né? Uma inclinação aqui, φ. Esse ponto inicial seria a pressão atmosfera, a pressão na superfície do líquido, né? Desde que o líquido esteja aberto, né? O recipiente esteja aberto. E a pressão vai ser dada pelo quê? Pressão atmosférica mais dG delta H. Tá? Você poderia escrever, pensando lá no teorema inicial, pressão P menos a pressão
atmosférica igual a dG delta H. Passando a pressão atmosférica para a direita, ficaríamos assim, ó, com a equação que você está vendo aí adiante. ATM mais, né, atmosférica, dG delta H. Uma aplicação, vasos comunicantes. Continuamos no teorema de Stevin, falando sobre líquidos, o equilíbrio de líquidos immiscíveis, né? Líquidos que não se misturam. Tá? Então, nós temos aqui, ó, um tubo em U, e vamos pegar dois pontos. Há dois líquidos aqui que não se misturam, são líquidos immiscíveis, e você tem aqui, ó, dois pontos, ponto 1 e o ponto 2. Tá? Vamos assumir que eles estejam aqui, ó, no mesmo nível. Tá? Existe uma altura HA, do ponto 1 até a superfície, e uma altura HB, do ponto 2 até a superfície. Né? Esse ponto 2 pertence ao líquido B, e o ponto 1 pertence ao líquido A. Pelo teorema de Stevin, como eles estão, não há desnível entre esses dois pontos, a pressão é a mesma. Então, podemos garantir que a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2. Então, vamos pensar aqui, ó. Quem é a pressão no ponto 1? É a pressão atmosférica mais dA, né, a densidade do líquido A, G, que é uma constante, eles estão no mesmo local, HA, altura do ponto 1 até a superfície lá do líquido, HA. Quem é o P2? Pressão atmosférica mais densidade do líquido B, aceleração da gravidade, G, local, é o mesmo, HB. Como eles são iguais, a pressão no ponto 1 é igual à pressão no ponto 2, repetindo por que eles são iguais, porque não há desnível, né? O ΔH aqui é zero. Tá? Então, P1 é igual a P2. Então, nós podemos, ó, igualando aqui as equações, simplificamos aqui, ó, a pressão atmosférica, né? Simplificamos aqui também, ó, G, e ficamos com dA vezes AHA igual a dB, ou seja, a densidade do líquido B, vezes a altura do ponto B. Experimento de Torricelli e sua relação com a determinação da pressão atmosférica, né? Como é que foi feito esse experimento? É um tubo graduado, de aproximadamente 1 metro de comprimento, fechado em uma das suas extremidades. Né? Encheu o tubo completamente com mercúrio e mergulhou a extremidade aberta em um recipiente contendo também mercúrio. Então está aqui, ó, um tubo, né, com mercúrio preenchido, você segurou aqui, né, a rigor, como mercúrio é uma substância altamente tóxica, né, você deveria ter uma luva aqui, tá? Então, após determinado intervalo de tempo, o nível da vasilha, né, você mergulhou o tubo no interior dessa vasilha que contém também mercúrio. Após um determinado intervalo de tempo, o nível da vasilha não variava. Torricelli, então, concluiu, né, e determinou que isso só podia acontecer devido à pressão atmosférica. E como a marca, né, havia uma indicação aqui, uma marca, né, aqui nesse nosso tubo, tá? Como a marca que era apresentada era de 76 centímetros, ele definiu que a pressão atmosférica teria um valor equivalente a 760 milímetros de mercúrio. Tá? Teorema de Pascal. O Teorema de Pascal fala sobre o acréscimo de pressão, quando você faz um acréscimo de pressão num determinado líquido, ele é comunicado a um ponto qualquer de um líquido que é incompressível e em equilíbrio. Né? Esse acréscimo de pressão ele se transmite integralmente a todos os pontos demais do líquido, bem como as paredes do recipiente.
Então, um acréscimo de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível e em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Então, qual é a aplicação que nós podemos fazer do Teorema de Pascal? Uma aplicação bem imediata, prensa hidráulica. Tá aqui, ó, ao efetuar uma força F1, né, aqui no nosso líquido, esse acréscimo de pressão, ele vai ser integralmente transmitido por todos os pontos do líquido, tá certo? Ou seja, a pressão 1 vai ser igual à pressão 2. O que é a pressão 1? Vai ser a força 1 dividido pela área 1. E o que é a pressão 2? A força 2 dividido pela área 2. O Teorema de Arquimedes diz o seguinte: quando um corpo é mergulhado total ou parcialmente em um fluido em equilíbrio, ele recebe do fluido uma força denominada empuxo. Essa força tem sempre direção vertical, sentido de baixo para cima e intensidade igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Tá? Esse é o Teorema de Arquimedes. Então vamos ver o seu desenvolvimento aqui. O que nós afirmamos que é o empuxo? Bom, o empuxo é o peso do fluido que foi deslocado. Então está aqui o peso. E o que é o peso? Nós já vimos, ó. É a massa, né? Não é o peso do fluido, então vai ser a massa do fluido vezes G, aceleração da gravidade. E o que é a densidade do fluido? Bom, a densidade é a massa do fluido dividido pelo volume, que é o volume do fluido. Tá? Então, o que vai ser a massa do fluido? A densidade vezes o volume. Então, voltamos aqui para a nossa equação do empuxo. Empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Massa do fluido vezes G. Mas quem é a massa? Bom, olha lá, ó. A densidade do fluido é a massa do fluido dividido pelo seu volume. Certo? Então, quem vai ser a massa do fluido? Passamos esse volume aqui, ó, para a esquerda. Ele vai passar, se ele está dividindo do lado aqui direito da equação, ele vai passar para o lado esquerdo multiplicando. Então, ficamos com a densidade do fluido vezes o volume. E vamos trazer essa informação para cá, ó. Aqui, ó. Isso aqui é a massa do fluido. Tá certo? Então, quanto é que vale o empuxo? O empuxo é a densidade do fluido, o volume do fluido, vezes G. Então, vamos pensar em algumas atividades, alguns exercícios para que nós pratiquemos essa informação que nós acabamos de ver. Exercício 1. Durante uma aula prática, um professor solicita a um aluno que investigue qual a composição de um determinado objeto metálico. Para isso, ele, primeiro, estima o volume em 280 centímetros cúbicos. Depois, mede a massa obtendo 2,204 kg. Em seguida, consulta a tabela de densidade de alguns elementos metálicos. E aí você tem alguns metais e as suas respectivas densidades em gramas por centímetro cúbico. Nessa situação, o aluno concluiu corretamente que o objeto é constituído de... Bom, qual é o material que constitui o nosso objeto? Vamos lá. Vamos lá. Qual é a massa específica aqui? Vai ser a massa do corpo dividido pelo seu volume. Qual é a massa do corpo? Vamos lá. 2,204 kg. E o volume? Bom, volume 280 centímetros cúbicos. Mas observa que a tabela, a nossa tabela, vamos voltar lá, ela é dada em gramas por centímetro cúbico. E a massa, ela está sendo dada em quilograma. Então, o que nós temos que fazer? Isso aí nós já aprendemos, né? Transformamos esses 2,204 kg em
gramas. Então, dá 2.204 gramas, dividido por 280 centímetros cúbicos. Não mexemos aqui, porque a massa específica que é dada lá na tabela é em gramas por centímetro cúbico. O volume já está em centímetro cúbico, então não precisamos mexer. Mas a massa, como estava em quilograma, nós precisávamos ter que fazer essa conversão. Então está aqui, ó, fazendo a divisão, achamos 7,87 gramas por centímetro cúbico, que nos leva ao gabarito correspondente à letra A. 2. Um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo, devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas, reduzindo a produtividade das culturas. Uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais... Bom, o que você quer é tentar reduzir essa compactação do solo, né? E qual é a forma? Ele coloca aí, letra A, os pneus devem ser o quê? Mais largos, reduzindo a pressão, mais estreitos, né? Largos, aumentando a pressão sobre o solo, estreito. Então vamos pensar, como é que deve ser o pneu? Bom, se você quer que haja menos compactação, você tem que diminuir a pressão, né, que o pneu faz sobre o solo. Para que você diminua a pressão, observa bem, ó, a área e a pressão são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Quando uma aumenta, por exemplo, a outra diminui. Então, se você quer diminuir a pressão, você precisa fazer o que com a área? Aumentar. Tá? Então, você tem que usar pneus largos, reduzindo a pressão sobre o solo, que nos leva ao gabarito correspondente à letra A. Uma questão de gráfico agora. Pressão no interior de um líquido, questão 3, de um líquido homogêneo em equilíbrio varia com a profundidade de acordo com o gráfico. Certo? Aqui o nosso gráfico. E ele pede, ó, o problema pede, qual é a pressão atmosférica? Letra B, a densidade do líquido. E letra C, a pressão à profundidade de 20 metros. Podemos adotar, né, o problema sugere, a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos adiante. Então vamos lá. A pressão atmosférica corresponde à pressão na superfície do líquido. Tá? Ou seja, vamos voltar lá no gráfico. Ó. Altura aqui, ó, altura em metros, pressão em newtons por metro quadrado. Né? Na superfície do líquido significa que a altura é zero. Né? Quando a altura é zero, ó, a nossa pressão. 1. Né? 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, que é justamente a pressão atmosférica. Tá? Então tá lá. 1 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. A letra B. Na letra B, vamos lá, ó, ele quer saber a densidade do líquido. Vamos lá. P menos pressão atmosférica, dGH. Bom, vamos pegar aqui uma pressão, aqui, ó, correspondente a esse ponto aqui, ó, 2,5 vezes 10 a quinta, não pode esquecer do vezes 10 a quinta, né, newtons por metro quadrado. Quando a pressão é de 2,5 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado, quanto é que vale a altura? Ah lá, a altura vale 15 metros. Então, vamos carregar essa informação. Ó. Quando a pressão, olha lá, 2,5 vezes 10 a quinta, menos a pressão atmosférica, que nós já sabemos quanto é, 1,0 vezes 10 a quinta, newtons por metro quadrado, igual a dG vezes H. O G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Foi informado no início lá do problema. E a altura, 15 metros, correspondente a essa pressão de 2,5 vezes 10 a quinta. É a leitura direta ali do gráfico. Fazendo aqui o cálculo, né, nós achamos que o D vai ser 1,5 vezes 10 a quinta dividido por 150. Então, a densidade vai dar 1 vezes 10 a terceira,
quilograma por metro cúbico. Na letra C, lembrando aí, o que ele nos pede na letra C? Qual é a pressão a uma profundidade de 20 metros? Tá? Aqui não dá para a gente fazer uma leitura direta do gráfico, mas podemos calcular. Ó, a pressão é a pressão atmosférica mais dGH. Então, a pressão que nós queremos no ponto correspondente a H igual a 20, né, vai ser pressão atmosférica, 1 vezes 10 à quinta, mais dGH. A densidade do líquido, que nós já encontramos na letra B, está aqui, 1 vezes 10 à terceira, G equivale a 10, 20, que é a altura que ele pede. Então, isso nos leva à pressão correspondente a 3 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. 4. Os estudos dos efeitos da altitude sobre a performance física começaram a ser realizados depois dos Jogos Olímpicos de 1968. A competição realizada na Cidade do México, a 2.400 metros, registrou, nas corridas de média e longa distância, o triunfo de atletas de países montanhosos, como Tunísia, Etiópia e Quênia, enquanto australianos e americanos, os favoritos, mal conseguiam chegar à linha de chegada. Os americanos e australianos não tiveram sucesso nas provas, pois, nas condições atmosféricas da Cidade do México, não estavam adaptados. Vamos lá. Aí ele coloca algumas condições: diminuição da pressão atmosférica, e, consequentemente, a rarefação, o efeito da rarefação do ar, aumento da pressão, diminuição da resistência do ar, diminuição da pressão atmosférica, algumas opções para que nós possamos avaliar. Então, o que acontece? Quando você sobe, né, quando você aumenta a altitude, o ar fica mais rarefeito, né? Ou seja, há uma diminuição da pressão atmosférica devido a essa rarefação do ar. Tá? Então, a diminuição da pressão atmosférica e a consequente rarefação do ar. Gabarito letra A. Um certo medicamento, tratado como fluido ideal, precisa ser injetado em um paciente, empregando-se, para tanto, uma seringa. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha e despreze qualquer forma de atrito. Um acréscimo de pressão, né? Lembra, o acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na abertura da agulha? Vamos lá. Justamente é o conceito, né, que nos leva ao teorema de Pascal. Ó, o que diz o teorema de Pascal para a gente lembrar? Um acréscimo de pressão comunicado a um ponto qualquer de um líquido incompressível em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os demais pontos do líquido, bem como as paredes do recipiente. Então, se você efetuou um acréscimo de pressão ΔP sobre o êmbolo, qual será o acréscimo de pressão do medicamento na abertura da agulha? Será também ΔP. E isso nos leva ao gabarito correspondente à letra A. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldades de locomoção, é utilizado em ônibus e automóveis o elevador hidráulico. Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para uma mais larga. E dessa forma acionar um pistão que movimenta a plataforma. Considere um elevador hidráulico cuja área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Desprezando o atrito e considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 kg em uma cadeira de roda de 15 kg sobre a plataforma que tem 20 kg.
Qual deve ser a força exercida pelo motor da bomba sobre o fluido para que o cadeirante seja elevado com velocidade constante? Não pode haver variações significativas ali de velocidade nesse sistema. Então vamos lá, ó. Conforme foi dito na lei de Pascal, os líquidos transferem integralmente a pressão que recebem e, sendo assim, a pressão na bomba é igual à pressão na plataforma. Como a pressão é igual à razão da força pela área, a área da plataforma é 5 vezes maior e a força feita pelo fluido deve possuir o mesmo módulo que a força peso do cadeirante, né? Rodas e plataforma, para que a velocidade de subida seja constante. Então, o que nós temos? Ó? Nós temos que deve haver uma equivalência, né, dessa pressão. Força sobre área igual a força, né, a nova força ali, dividido por 5 vezes a área. Então, F, né, Fzão, F final, vai ser 5 vezes o F ali inicial, sendo A área do pistão, da bomba, F, a força que a bomba deve realizar, né? E F igual ao peso, né? F maiúsculo aqui igual ao peso, mg, que é a massa do sistema todo vezes a aceleração da gravidade, que dá 1000 newtons. Sendo assim, ó, qual deve ser a força que a bomba deve realizar? Né? 1000 dividido por 5, que nos leva ao gabarito da letra C. Segundo o princípio de Arquimedes, um corpo parcialmente submerso flutua na água se a sua o quê? Né? Ele deixa uma lacuna aqui, for uma outra lacuna que é da água. Quais são as lacunas que devem ser preenchidas? Como é que você deve preencher as lacunas aqui? Então, vamos lá, ó. Segundo o teorema de Arquimedes, um corpo parcialmente submerso flutua na água se a sua densidade for menor do que a da água. Isso nos leva à letra A, como gabarito. O que nós vimos hoje na aula 6, então? Falamos sobre o conceito de densidade, o conceito de pressão, falamos sobre o teorema de Stevin, entendemos o experimento de Torricelli e a sua relação com a pressão atmosférica. Conhecemos também o teorema de Pascal, aplicamos o conceito de teorema de Pascal à prensa hidráulica, fizemos um estudo sobre o teorema de Arquimedes e também falamos sobre o conceito de empuxo. Então, até a próxima.